Os protestos contra a morte de George Floyd nos Estados Unidos, contra o racismo, onde um policial branco, Derek, pressionou durante 8 minutos o pescoço de George Floyd, mesmo ele pedindo que o Derek aliviasse, porque ele não podia respirar. Já é uma semana de protesto nos Estados Unidos. Agora, em vários distritos dos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha, algumas partes da Grã-Bretanha, e em outros países europeus e no Brasil. Só que no Brasil segue um modelo diferente. Eu até disse que eu era flamenguista, mas agora, embora tem tempo que eu não pego na bola, né, que eu joguei Copa Gazetinha, era quarto zagueiro, mas devido à vida teológica, muitos anos envolvido com a igreja, não jogo futebol. Mas acabo de me tornar corintiano. Por quê? Porque não foram os políticos que foram para a rua. Foi a torcida do Corinthians. Os torcedores foram se arriscar, pegar coronavírus com uma máscara no rosto, se arriscando para enfrentar a turma do Bozo. Nós não temos um país fascista, gente. Nós não temos um partido fascista. Que o Bozo nem partido tem. Nós não temos um Estado fascista como foi a Alemanha, não. Nós temos pessoas individuais fascistas, porque o fascista, ele é conhecido em qualquer lugar. Porque ele é preconceituoso. Ele se julga um Deus. Ele se julga mais importante. Isso pode ser em qualquer lugar. Nós temos líderes religiosos fascistas. Vocês lembram do Jim Jones? O pastor do diabo? Pois é, ele era um fascista. Ele levou 500 pessoas a se suicidarem, tomarem veneno. Porque ele comprou uma região ali na Guiana Americana, próximo ali, uma região de mata, e ali ele fazia as maiores barbaridades com aquela comunidade de 500 pessoas, e ele levou 500 pessoas ao suicídio. Então, gente, Adolf Hitler criou, sim, um Estado fascista.
porque ele levou toda uma sociedade a quebrar a chamada Noite dos Cristais. Foi a noite em que Hitler, depois de 6 anos como um presidente eleito democraticamente, ele mostrou as unhas, fechando o Congresso. Ele criou uma lei autoritária que dava poderes a ele mesmo. E ele destruiu 250 sinagogas judaicas. Quebrou as lojas. Os nazistas quebraram as lojas dos judeus, que eram trabalhadores autônomos, mas tinham lojas, tinham ali portas de vidros. Eles quebraram tudo, jogaram vidro no chão, quebraram garrafa, deixaram no chão, conhecido a Noite dos Cristais. E ali ele começou a matança, matando milhares, milhões, 6 milhões de judeus. O Hitler era tão mau que ele pegava crianças para fazer festa, colocava um judeu ali, olha, você vai dirigir a festa, vai ter uma festinha para as crianças, tal, e depois vocês vão comer doce. Se divertia com eles. E quando eles iam comer o doce, estava envenenado. Era para matar. Então, gente, hoje na própria Alemanha, eles não gostam de ouvir nem falar de neonazista. Porque eles próprios são revoltados. Com a marca que Hitler deixou naquela nação. Então, nós temos no mundo vários governos autoritários e todos eles vão cair. O Trump vai cair, o Bolsonaro vai cair aqui no Brasil, todos eles vão cair pelo povo. Pelo povo. Vai ser o povo que vai tirar esse pessoal do poder através do seu voto, isso se o Congresso não tirar através do impeachment. Minutinho, gente. Então, gente, eu tive que atender agora minha filha, porque a minha esposa está no supermercado. E como nós fazemos aqui pão caseiro, ajudamos as pessoas, né? Com pão caseiro, vizinhos, pessoas carentes. Está muito difícil para a gente, mas nós fazemos isso na medida do possível. Então sempre a gente faz pão caseiro, a gente se alimenta, a gente distribui para as pessoas também, na medida do possível. Então, quando a gente mexe com isso, a gente se preocupa geralmente com o gás e o fermento, né? E o trigo. Então a primeira oportunidade que a gente tem, a gente faz isso. Isso é se preocupar com quem muitas vezes não tem nada. Que bom seria que se nós tivéssemos um mundo onde as pessoas, né, fizessem o que os judeus fazem hoje. Eu contei a experiência tão dramática deles, né, lá no nazismo, e hoje eles têm os kibbutz, estão em São Paulo, então em várias partes do mundo. Eles são tão unidos que eles não deixam seus irmãos passar necessidade. Muitas vezes a igreja evangélica, que
tem a Bíblia debaixo do braço, como eu tenho, não consegue ler. Eu já li a Bíblia 5 vezes, toda. E mais de 300 livros de teologia. E livros sem conta. Teve uma vez que eu fiz um bazar e uns 400 livros, fora o que eu li depois. Então, gente, o neofascismo, ele é uma coisa que ele pega uma pessoa despreparada e entra nessa pessoa. E aí a gente vê uma explosão como essa, num período de coronavírus, onde já morreu no Brasil mais de 30 mil pessoas. Pessoas chorosas, como uma amiga minha, que a mãe morreu. Outros que pedem oração, entram no nosso link de oração, que eu tenho um WhatsApp só de oração, e ali nós temos, por exemplo, uma irmã que entrou, o filho de uma irmã, que praticamente eu batizei, nem 30 anos, morreu. Outro que uma irmã, né, também pediu oração, que uma missionária morreu 2 dias no hospital aqui, Jaime, 60 anos, deixou uma filha. Hoje uma outra notícia trágica, né, uma criança de 6, 7 anos também faleceu por um outro motivo, né, afogada. E a gente vê todas essas notícias ruins. E em meio ao caos, o presidente da República de um país multicultural, com várias culturas, um país tropical, um país que o vírus não poderia se propagar com tanta força, mas que ele desafiou negros, desafiou homossexuais, desafiou lésbicas, desafiou o PT, CUT, desafiou mulheres, empurrou mulheres, preconceito contra pessoas obesas, preconceito aí contra advogados, contra o Superior Tribunal de Justiça e por aí vai. Contra os jornalistas. E no Brasil, nós vemos outra guerra. Porque Bolsonaro insiste em imitar o presidente dos Estados Unidos, que também é um fascista. Ele é um fascista. Eu já expliquei o que é o fascista. O fascista é aquele cara que ele tem a hegemonia de atrair pessoas igual a ele. Ou seja, pessoas que têm a índole má de matar, de agredir. Por exemplo, se ele vê um cara na rua, por exemplo, vamos supor que ele vê uma pessoa que é um negro, por exemplo, e ele acha que aquele negro é um bandido. E ele é um cara branco e ele de repente ele vê cometendo alguma coisa que ele deveria chamar a justiça. Não, ele mesmo quer fazer justiça com a própria mão, ele quer agredir, ele quer que outras pessoas agridam. Então junta-se um grupo de fascistas. São justamente pessoas que fazem parte da sociedade,
e querem fazer justiça com as próprias mãos. Eu sou estudante de direito, sou juiz arbitral, que é o mesmo que mediador de conflito, sou agente de direitos humanos e trabalho em várias ONGs como voluntário, além de ser bispo e ter pastoreado diversas igrejas, em Porto Canoa, em Barcelona, em Feu Rosa, em Vila Nova de Colares, como eu já disse, em Serra Mar, Nova Almeida, em Nova Carapina, foi a primeira igreja praticamente, ou anterior a isso eu estive lá no bairro Aeroporto, depois fui para Sossego e Jardim Tropical e vários lugares, Flechal, com Tabajara também, Tubarão. Então sempre lugares periféricos, a maioria dos lugares periféricos, só em dois bairros bons, assim, que eu vou dizer, que tinham uma classe alta ou média, melhor. Seria Barcelona e Porto Canoa. Mata da Serra também, um lugar onde é pequeno, mas também classe média. E durante 13 anos da minha vida, eu estive envolvido com o conselho de pastores, chegando à posição de presidente, fazendo marchas para Jesus, e já participei de mais de 20 marchas, somando as marchas nossas de Barcelona e as marchas de Laranjeiras e as marchas contra a corrupção, a marcha pelos os excepcionais da APAI e diversas. Eu sempre publiquei nos meus grupos. Então, gente, como pode uma pessoa ter uma mente fascista e dizer e usar um versículo da Bíblia? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas não cita João 8,36, que é o contexto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando uma pessoa é livre em Jesus, ele jamais vai querer matar pessoas. Ele jamais vai querer matar pessoas. Porque ele é um cristão. Eu volto, se Deus permitir.